Noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos que vamos. Bora lá. Vamos falar sobre segurança nos investimentos. Segurança nos investimentos. Vamos que vamos. Bora. Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Vamos compartilhar a live. Compartilha a live com os amigos. Vamos lá, estou compartilhando aqui também. Vamos lá, chama a galera, chama a galera, porque o assunto hoje é segurança nos investimentos. Vamos lá, bora conversar sobre isso, ok? Bora. Então hoje você vai aprender a fazer o seu dinheiro render mais do que a poupança, com mais segurança do que você imagina. Brutos, boa noite Brutos, tudo bem? Seja bem-vindo. Keila, boa noite Keila, tudo bem? Seja bem-vinda. De onde vocês estão me assistindo? Falem aí pra mim. Então, a renda fixa é um tipo de investimento que é o primeiro passo para quem quer investir com consciência e dormir tranquilo. Sim, ações são excelentes investimentos, Brutos. Muito bem. A renda fixa é um primeiro passo para quem está começando. E para você ter mais tranquilidade, é uma boa pedida para te trazer tranquilidade e segurança para quem está começando. Então, a renda fixa é o primeiro passo para você perder o medo de investir, começar a adquirir conhecimento. Boa noite, Thelma. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Então, se você tem medo de perder dinheiro, se não entende nada de investimentos, ou até já investe, mas quer mais rentabilidade e segurança, essa live é para você. Então, hoje nós vamos falar sobre segurança e rentabilidade. Quero pedir para você curtir a live, compartilhar a live. E curtir também, mandar coraçãozinho, interagir aqui comigo. Deixa o seu comentário, gratidão, Brutos, gratidão. Manda o seu comentário aqui também, sua pergunta, sua interação. É ruim demais falar sozinha, viu? Eu gosto de conversar com vocês, quando vocês mandam pergunta, comentam. Ok? Então, bora. Então, comenta aqui no chat primeiro, quem aqui que tem dinheiro na poupança? Quem tem dinheiro parado na poupança? Eu fiz uma live na semana passada falando justamente sobre isso, sobre por que você deve tirar o seu dinheiro da poupança. E hoje nós vamos falar sobre segurança nos investimentos de renda fixa, que trazem tanta segurança ou mais do que a poupança, só que com mais rentabilidade. Amanda, minha querida, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Zaquinha, boa noite, tudo bem, Zaquinha? Seja bem-vindo. Bora, coloca aí pra mim se você tem dinheiro na caderneta de poupança. Como você está, Amandinha? Não, Zaquinha, não sou advogada não, Zaquinha. Eu sou mentora financeira, tá? Coloquem aqui pra mim se você tem dinheiro parado na poupança.
Dinheiro parado na caderneta de poupança. Quem tem dinheiro na caderneta de poupança? Quem tem dinheiro parado na caderneta de poupança? Vocês já ouviram falar em CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA? Já ouviram falar nesses investimentos? Que bom, Amanda, que tá tudo bem. Você não tem dinheiro na caderneta de poupança, Amanda? Que bom, porque você vai aprender a fazer do jeito certo. Porque a caderneta de poupança não rende praticamente nada. Gionete, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Caderneta de poupança não tá com nada, Amanda. Então bora, você tá no lugar certo, vai aprender a fazer as coisas do jeito certo. Exatamente, minha amada. Bora começar. Já deu certo, já deu certo. Bora, bora, bora. Vocês já ouviram falar em CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA? Já ouviram falar nesses investimentos? Sim, o Tesouro Direto é confiável. Confiável e seguro. É o dinheiro do Tesouro Nacional, é onde imprime o din-din do país. Você investe direto na fonte onde imprime o dinheiro. Quando você entende que você pode investir com segurança, saindo da caderneta de poupança e garantindo uma rentabilidade maior com a mesma segurança ou ainda mais segurança, você começa a ter uma grande virada. Porque você começa a realmente colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, para construir o seu patrimônio com segurança, para que você possa viver de renda no futuro. Joaquim, meu querido, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Então você precisa entender que existem opções mais rentáveis e tão seguras quanto ou mais seguras do que a poupança. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Letícia, tudo bem, Letícia? Seja bem-vinda, boa noite. Então vamos lá, por exemplo, Tesouro Direto é mais seguro do que a caderneta de poupança. É um investimento na renda fixa considerado bastante seguro, não é verdade? É considerado pelos especialistas o mais seguro de todos, porque se trata do dinheiro do Tesouro Nacional, é onde imprime o nosso dinheiro. Então é a fonte do dinheiro. Então, para acontecer um problema direto na fonte, o restante já se foi. Então é considerado um dos mais seguros. Ok? Então, Tesouro Direto, na prática, o que significa esse Tesouro Direto? Você está emprestando o seu dinheiro para o governo, para o Tesouro Nacional usar o seu dinheiro. E em troca você recebe de volta o dinheiro que você aplicou mais juros. Patrão, meu querido, boa noite, tudo bem? Começamos, tem uns 15 minutos, patrão, que nós começamos, viu? Mais ou menos. Por aí, por aí. Bora, 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 bora. Vamos que vamos. Então, nós temos aí o Tesouro Direto, que é um dos investimentos, atrasa a notificação, verdade, mais seguros e que pertence à renda fixa. Hoje nós vamos falar de segurança na renda fixa. Na quinta-feira eu trago para vocês segurança na renda variável. Como é que a gente avalia a segurança na renda variável? No caso do Tesouro Direto, a segurança é pelo próprio Tesouro Nacional que dá a segurança, porque é onde imprime a moeda, imprime o dinheiro no país. Então é, digamos assim, o dono do dinheiro. É de lá que sai a fonte do dinheiro. Bora compartilhar a live com dois amigos? Bora lá, compartilha a live. Compartilha, manda pra galera.
Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Falando para não se iludir com o CDI. Não vi, não. Quem que falou? Que acha que vai cair, é? É isso? Ah, nós estamos com boas oportunidades na Bolsa também, mas não podemos desperdiçar esse percentual tão alto no CDI. Tá tão simples de multiplicar o dinheiro na renda fixa agora, por que a gente vai correr mais riscos, né? Só para quem for mais arrojado mesmo. Quem é mais conservador tem que se manter na renda fixa. Marinéia, boa noite. Seja bem-vinda, minha querida. Eles acham que a Selic vai ficar baixa pelos próximos anos. Existe a possibilidade de cair, né? Mas não é agora. Estamos no melhor momento para aplicar dinheiro, melhor momento para investir. Um momento que há mais de 18 anos nós não tínhamos no país. Selic a 14,75% ao ano. Isso nós não tínhamos desde que há de 18 anos mais ou menos, tá? Gerdau e Metal Leve tem que pagar imposto nas cotas. Na hora que você recebe os dividendos, não. Ele já vem o dividendo, ele vem sem pagamento de imposto. Agora, se você receber juros sobre capital próprio, aí tem um desconto de imposto. Mas a parte que você recebe já está descontado o imposto. Ok? Sempre vai ter os CDBs L6 pré-fixados, sim, sempre vai ter. São possibilidades do mercado, né? Tá? Então, nós temos possibilidades de investimentos mais seguros. O primeiro é o Tesouro Direto. Então, ao contrário do que acontece na Bolsa de Valores, que tem o sobe e desce, a variação o tempo todo, na renda fixa... Boa noite, Éder, tudo bem? Seja bem-vindo. Na renda fixa, nós não temos esse sobe e desce. Então, nós temos uma previsibilidade maior, uma proteção maior e acaba tendo uma segurança também maior do que na renda variável. Por isso, é onde todos deveriam começar pela renda fixa. Inclusive, no meu curso, Desafio Investidor em 15 Dias, em que você se torna um investidor em 15 dias, com direcionamento, com segurança, comigo como sua guia. Lá nós fazemos o primeiro investimento na prática em até 15 dias. Você aprende teoria e prática dos investimentos. É só porta de entrada no mundo dos investimentos. E lá nós começamos por renda fixa. Renda fixa que deve ser o seu primeiro investimento. Seu primeiro investimento deve ser de renda fixa, tá? Já operei no day trade, sim, brutos. Hoje em dia eu opero muito pouco, mas já operei. Hoje em dia eu opero mais no swing trade, comprar e vender dentro da mesma semana, mesmo mês, mesmo dia. Eu faço muito pouco, ando muito sem tempo para ficar ali porque para operar no mesmo dia você tem que se dedicar. Os robôs são confiáveis? Eu não utilizava robô quando eu operava, tá? Então eu não costumava usar. Aline, boa noite, Aline. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Eu não costumava usar robô, não. José Wilson, boa noite, José Wilson. Quanto tempo, meu querido? Tudo bem? Quando a Selic estava 8%, se não me engano, patrão, eu consegui um investimento de 13,5% em 2020. Mas era do Master, tá? Tô com ele até hoje. Tô aí de olho aí na situação do Master, nas próximas cenas, dos próximos capítulos. Boa noite, Correia Costa. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bora compartilhar a live, meus amores. Compartilha. Manda para 2 amigos. Então, nós temos na renda fixa os tipos de investimentos mais seguros do mercado, tá? Era de 10 anos, é até 2030 esse investimento.
Até 2030. 2030 ele me entrega. Então, ao contrário da Bolsa de Valores, que tem um sobe e desce, que te permite também altas rentabilidades, sabendo movimentar, na renda fixa você pode obter essas altas rentabilidades sem esse sobe e desce, tá? Sem ter que se sujeitar a esse sobe e desce. Então, se você é mais conservador, mais conservadora, você precisa ficar na renda fixa. Beleza, Amanda? Depois você volta, viu? Gratidão, minha querida. Beijo. Então, por que você deveria sair da poupança buscando segurança e rentabilidade na renda fixa? Porque na poupança rende cerca de 0,5% ao mês. Por volta de 6% ao ano. Isso é uma rentabilidade ridícula. Porque nós temos taxa Selic hoje a 14,75%. Isso eu vi na Rico também, patrão. Esse mesmo, de 18,5%. 18,5% para 2030, eu vi. Tem para 30, 31 e tem para 32. Tá? Tá sendo oferecido pela XP e pela Rico, esse CDB. O melhor banco é os digitais que não cobram taxa de corretagem para você fazer as operações. Aí você tem que ver qual é o investimento que você quer para quanto tempo. Os bancos digitais, eles funcionam como se fossem restaurantes que têm os seus cardápios. E o cardápio dos restaurantes não é um cardápio estático. Então, pode ser que o restaurante mude o seu cardápio, misture ingredientes e etc. Então, na parte de investimentos é do mesmo jeito. Tem vezes que um banco X oferece um investimento e aí aquele investimento finaliza a quantidade de cotas e aí ele não tem mais aquele, é como se tivesse acabado os ingredientes no restaurante, ele só tem outros pratos. Então vai depender de qual prazo você quer investir, quanto você tem para investir, o porquê do seu dinheiro, o seu perfil de investidor, para achar o melhor banco que ofereça as melhores possibilidades de investimento para você. Então eu tenho conta em vários bancos digitais e aí dependendo da demanda dos meus mentorados, dos meus clientes, eu busco qual o melhor banco com as melhores opções, que vai depender de quanto você tem para investir, se você quer investir todos os meses ou se é um único investimento, qual o seu perfil de investidor, se é conservador, moderado, arrojado, quanto você tem para começar, porque os investimentos, eles têm vencimento, eles têm valor mínimo para você investir. H. Barros, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, não tem um banco único que seja o melhor para todo mundo, mas de forma geral serão os digitais, e aí você tem que ver qual é o banco digital que é melhor para você. É aquele que vai oferecer investimentos que tenham a ver com o teu perfil, com aquilo que você quer, o prazo que você quer. Então, os bancos são como cardápios, como restaurantes que têm cardápios variados. Então, lá dentro do cardápio do banco X vai ter vários tipos de investimento. Aí você tem que ver se aquele faz sentido para você, se tem algum investimento que faça sentido para você. Banco Y vai ter outro cardápio, às vezes repete alguma coisa do outro e daí por diante. Mas, de forma geral, vão ser os digitais que não cobram taxa. Tem algumas corretoras que cobram taxa, tem alguns que cobram taxa. Então, você tem que observar os que não cobram taxa e dentro dos que não cobram taxa, quais são as melhores opções, dependendo do que você esteja buscando, do seu objetivo, do vencimento, do investimento, tá? No caso de imposto, se for imposto de renda que você está se referindo, nós temos LCI e LCA, que não tem imposto de renda. Então, seria uma opção para você investir em LCI e LCA, que aí você não pagaria imposto de renda, porque eles são isentos, livres de imposto de renda, tá? Ok.
Show? Então, nós temos a poupança rendendo muito pouco e temos investimentos rendendo, certo, os que não têm imposto, né? Entendi. Então, nós temos investimentos no mercado rendendo mais do que a Selic. Nós temos investimentos rendendo bem mais por ano do que a taxa Selic. Para que a gente vai ficar com dinheiro na poupança rendendo 6% ao ano, se a gente pode ter no mínimo 15% ao ano? Pode ter 15, 16 ou mais, 18. Então, deixar o dinheiro na poupança é como deixar o dinheiro no colchão. Ele vai desvalorizando com o tempo, ele perde o poder de compra com a inflação. Então, existem opções tão seguras quanto, mas que são muito mais rentáveis. Sim, só que ele não é liquidez diária, é liquidez só no vencimento, patrão. Ele rende todo dia útil, mas eu não consigo resgatar antes. Doutor Diógenes, boa noite, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Tudo bem? Então, bora lá, vamos falar sobre os investimentos mais seguros na renda fixa. Vou detalhar um pouquinho mais nos exemplos aqui para vocês. Bora voltar lá no caso do Tesouro Direto. O que é esse Tesouro Direto? São títulos públicos emitidos pelo governo. Na prática, é você emprestar o seu dinheiro para o governo. Gratidão, doutor Diógenes. Na prática, é você emprestar o seu dinheiro para o governo, tá? É com liquidez só no vencimento, meu. 13,5 ao ano. Liquidez só no vencimento, que vai ser 2030. Então, a gente tem o Tesouro Direto com algumas opções. Nós temos, por exemplo, Tesouro Selic, que é um tesouro direto considerado dentro dos investimentos pós-fixados, porque ele rende baseado na taxa Selic. É a taxa Selic que manda na rentabilidade dele, ok? Então, o Tesouro Selic, ele é muito indicado para quem quer investir para montar a sua reserva. Cleonice, boa noite, minha querida, tudo bem? Meus queridos, eu quero aproveitar e convidar você para a aula online, ao vivo e gratuita que eu vou dar no Google Meet no dia 31 de maio, numa sala fechada em que eu vou poder mostrar a tela, fazer umas contas, tá? Fazer projeções de investimentos, de rendimento com vocês, quanto tempo eu tenho que investir tanto dinheiro para ter tanto montante que vai gerar renda passiva X. Então a gente vai poder interagir mais, eu vou poder ver vocês, além de vocês me verem, vocês vão poder tirar dúvida, tem a tela para interagir. E também nessa aula eu vou abrir uma oportunidade para minha mentoria, que é a Mentoria Abundantes. Então, se você quiser participar dessa aula online e ao vivo, que é a Cleonice, o link tá na minha bio e tá nos stories também. Caso você não encontre o link, me manda uma mensagem que eu te envio o link. Dr. Diógenes quer também? Se você não encontrar aí na bio ou nos stories, me manda uma mensagem que eu te mando o link do grupo do WhatsApp. Eu vou mandar o link do Meet nesse grupo de WhatsApp. A aula vai acontecer no sábado de manhã, 10 horas da manhã. Ok? Dia 31 de maio, 10 horas da manhã. Gratidão, doutor Diógenes, gratidão. 10 horas da manhã no sábado. E aí lá eu vou conseguir fazer a projeção de tela com vocês, mostrar cálculos, fazer as contas. Por exemplo, investindo R$500 todos os meses durante 10 anos, quanto que eu junto? E esse montante acumulado me gera quanto de renda mensal? Projeção para sua aposentadoria com segurança e com investimentos para não depender do INSS, tudo isso e muito mais. Então, se você quiser compartilhar esse link desse grupo também com seus amigos, chamar a galera, tá? É uma aula online, ao vivo, gratuita, que eu vou entregar para vocês como transformar sua vida financeira
usando investimentos, e você vai ver as contas na prática, tudo certinho, quanto que isso pode gerar para você. Tenho certeza que vai ser de grande valor para vocês esse conteúdo, ok? Que legal, verdade, Dr. Jorge, verdade, isso mesmo. Lincoln, boa noite, Lincoln, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Então, quem quiser participar da aula, pega o link na bio, tá? Quem não achar o link, pode mandar uma mensagem para mim que eu te mando o link do grupo lá do WhatsApp. Tudo bem, Lincoln? Boa noite. Certo? Então, ó, o Tesouro Selic é um tesouro... Gratidão, Lincoln, gratidão. Tesouro Selic é o tipo de tesouro direto que a gente usa para garantir uma segurança maior para a nossa reserva financeira. Por que reserva financeira e não reserva de emergência? Eu não gosto e não uso o termo reserva de emergência, porque eu entendo que a palavra tem muito poder e existe um grande poder na intenção. Então eu faço reserva, mas eu não coloco a intenção na emergência. Eu chamo de reserva financeira. Se precisar usar para uma oportunidade, coisa boa, eu uso. Se tiver também uma necessidade, eu uso. Verdade, é melhor, doutor Jorge, melhor. Cláudio, boa noite, Cláudio, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, o termo emergência, ele traz uma negatividade ali com ele. Então, eu junto uma reserva que serve para oportunidades e serve também para imprevistos, porque nós não estamos livres de acontecer imprevistos. Porém, quando a gente coloca a intenção na emergência, é justamente a emergência que a gente traz para a nossa vida, né? A palavra tem muito poder. Então, eu chamo de reserva financeira. Então, para essa reserva financeira, o Tesouro Selic, ele é interessante, porque ele é seguro e ele tem a possibilidade de você resgatar o dinheiro a qualquer momento. E uma reserva financeira precisa estar com um local que você tire aí a qualquer momento, tá? O meu foi um de 220% do CDI do Banco Genial, há uns anos atrás, patrão. Foi o melhor que eu já investi durante a minha jornada. Foi o melhor CDB. Era 220 ou 250% do CDI, mas era por um ano só. Banco Genial para quem abria contas novas. Foi lá por volta de 2020, 2021 isso. Época da pandemia. Isso, a liquidez é instantânea. Você retira o dinheiro a qualquer momento, desde que seja em dia útil. Você pode tirar, você pode resgatar. Tá? Então, ele é ideal para você colocar o dinheiro que você quer ter possibilidade de tirar a qualquer momento. Esse é o Tesouro Selic. Com muita segurança, porque é resguardado pelo Tesouro Nacional. Mas nós temos também, dentro do Tesouro Direto, outros tipos de tesouro. Não é só o Tesouro Selic. Nós temos tesouro pré-fixado, que é ideal para quem quer saber exatamente quanto vai receber lá no final. Porque é um valor fixo. É um valor fixo, tá? Então, por exemplo, 15% ao ano, 10% ao ano, 18% ao ano, é um valor fixo. Bust Hotel, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Então, é ideal para quem quer ter certeza, tá? Muda o prazo da retirada. O resgate normalmente é só no vencimento, mas alguns te permitem você tirar antes. E aí, ao tirar antes, dependendo da taxa atual, comparada com a taxa que você contratou, pode trazer prejuízo para você ou não, tá? Depende da diferença da taxa. Normalmente, esses são resgatáveis no vencimento e não resgate imediato em qualquer dia útil. São os tesouros pré-fixados. Tem um número fixo que rende todos os meses, independente se a taxa Selic subiu,
Se a taxa Selic caiu, aquele pré-fixado é respeitado, ok? No caso do Tesouro Selic, ele rende baseado na taxa Selic. Então, se a taxa Selic subir, a rentabilidade dele vai subir. Mas se a taxa Selic cair, a rentabilidade dele também vai cair, ok? E o terceiro tipo de investimento no Tesouro Direto são os tesouros associados ao IPCA+. O IPCA, que é o índice que mede a inflação do consumidor amplo, é o índice mais usado para a inflação no nosso país. Então, ele rende o índice da inflação mais um percentual. Por exemplo, IPCA mais 8%, IPCA mais 9%, IPCA mais 7%. Tá? Ninguém tem coragem de contar isso? Legal, doutor Jorge, legal. Então, esse IPCA+, do Tesouro, o interessante dele é que ele vai te proteger contra a inflação e ele vai te garantir uma rentabilidade real acima da inflação. Então, por exemplo, IPCA mais 7% significa que você vai receber 7% a mais do que a inflação do país. Porém, quando a gente compara o IPCA mais com investimentos pré-fixados e até investimentos pós-fixados baseados na Selic, nem sempre o IPCA mais é a melhor opção. Boa noite, Maria! Seja bem-vinda, minha querida, tudo bem? Então, por quê? Porque o IPCA+, é um índice da inflação que o próprio nome já diz que é o consumidor amplo. Então, ele não representa a inflação real do nosso país. Gratidão, doutor Diógenes, gratidão. Ele não representa a inflação real do nosso país, porque ele mede a inflação. Boa noite, João, seja bem-vindo, tudo bem? O IPCA, ele mede a inflação do consumo amplo. De quem? De pessoas que recebem de um salário mínimo até 40 salários mínimos. E isso dá uma variação de renda gigantesca. Por quê? Quem recebe 40 salários mínimos é uma renda bem diferente de quem recebe um salário mínimo. 40 salários mínimos dá mais de 60 mil reais. E um salário mínimo é 1.500 e pouco. Então, quando eu junto tudo numa coisa só, no mesmo balaio, e eu vou olhar taxas de consumo, percentual de variação nos preços no consumo de produtos das pessoas que recebem um salário mínimo, que recebem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 salários mínimos, eu junto produtos muito diferentes naquele mesmo índice. Então, esse índice, ele é mascarado na minha visão. Ele não representa a principal faixa que tem a inflação. Por exemplo, pessoas que recebem de 1 a 3 salários mínimos, grande parte do percentual da renda delas é para cesta básica, é para necessidades básicas. Agora, quem recebe 40 salários mínimos, o consumo é totalmente diferente. Pequena parte é para necessidades básicas e cesta básica. Então, tá misturando muita coisa. Então, quando vem esse índice IPCA+, tanto, o IPCA hoje está 5,53% dos últimos 12 meses. Mas ele não representa a realidade da inflação no nosso país. Então, ele representa o consumidor amplo, produtos consumidos por pessoas de 1 a 40 salários mínimos. Então, quando eu coloco um IPCA mais 9%, por exemplo, significa que eu vou receber, se for no IPCA de hoje, 14,53% ao ano. Se eu colocar num 100% do CDI, eu recebo 14,75%. Se eu coloco num 110% do CDI, eu recebo mais de 15%, quase 16%. Então, a gente tem que fazer um comparativo para saber se é melhor ou não. Porque, às vezes, o que está atrelado à Selic, atrelado ao CDI, ou um pré-fixado, te protege mais da inflação do que o IPCA+. Porque se ele render mais para você, ele vai indiretamente te proteger mais da inflação. Porque vai ter
uma sobra maior quando você tirar os seus gastos ali e o uso do dinheiro inflacionado com o passar do tempo e com os aumentos do seu custo de vida. Então a gente precisa comparar, tá? É muito simples e muito prático. Quero não perder para a inflação, então vou colocar no IPCA+. Ok, mas o ideal é que você tenha conhecimento suficiente para comparar se aquele IPCA+ realmente é a melhor opção para você, ok? E tudo isso eu ensino também na mentoria financeira, a fazer essas projeções, essas comparações. A minha mentoria financeira, eu ofereço também, depois que terminam as aulas, a parte educacional, acompanhamento mensal, caso o mentorado queira. Esse acompanhamento mensal é para acompanhar sua organização financeira, suas finanças, sua carteira, seus investimentos. Pode ser durante 6 meses ou durante 1 ano. Para eu continuar ali juntinho com você, te guiando na sua tomada de decisão financeira. Mas a minha intenção é que você adquira conhecimento, porque quem aprende não depende. Então, adquirir conhecimento é a melhor coisa que a gente pode fazer para se proteger da inflação, para poder melhorar de vida. Show, doutor Diógenes, show. Para poder melhorar de vida, para poder realmente fazer uma virada financeira. Com conhecimento a gente vai muito mais longe. O conhecimento ele rende os melhores juros sempre. Sempre rendem os melhores juros. Então essas são as opções do Tesouro Direto, tá? Tem a segurança do governo federal. Exatamente, conhecimento é fundamental. É muito, muito, muito importante. Antes de começar a investir, você tem que investir em conhecimento, porque senão você investe no lugar errado. Sem conhecimento, você aplica o dinheiro no lugar errado. Não adianta aplicar 5 mil, 10 mil, 100 mil, se não sabe o que está fazendo. Tem que saber onde você está investindo, como que funciona, as letrinhas miúdas, como que funciona a rentabilidade, como é que eu faço para resgatar, posso resgatar a qualquer momento ou não, como que funciona se eu quiser resgatar. Toda a letrinha miúda por trás. Então, o Tesouro Direto, ele tem a segurança ali do governo federal, do Tesouro Nacional. Então, se você tem medo de perder dinheiro e não investe por isso, o Tesouro Direto é um investimento considerado mais seguro. Tempo e informações são as coisas mais preciosas que um investidor pode ter. Com certeza, patrão, exatamente. Leidinha, minha querida, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, principalmente se você está começando a investir ou quer começar a investir, você precisa investir em conhecimento. Porque aí você vai chegar mais longe e mais rápido também, com direcionamento. Invista em conhecimento. A outra opção de investimento também bastante seguro na renda fixa são os CDBs. Tudo bem, Leidinha? Como você está, minha querida? São os CDBs, que são certificados de depósito bancário. Na prática, quando você investe em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E em troca, o banco vai trabalhar com o seu dinheiro e vai te dar uma rentabilidade. E nós temos CDBs de 3 tipos diferentes. Temos os CDBs que normalmente são atrelados ao CDI, com resgate imediato, liquidez imediata, que também são excelentes para a formação da reserva. Normalmente eles são atrelados ao CDI e com liquidez imediata. Nesse caso, o ideal é que você invista em um CDB que renda pelo menos 100% do CDI, que vai estar ali equiparado ao Tesouro Selic. Você pode também ter um CDB pré-fixado, que é o CDB que vai render uma taxa fixa anual, independente de quanto está a Selic. Ou seja, ele não vai variar com a variação da Selic, tá? Ele tem um número pré-fixado. Sim, o Nubank tem a caixa do resgate imediato, que são esses
Lá no Nubank são RDBs, de resgate imediato, de liquidez diária. Então, nós temos os CDBs de liquidez diárias que são excelentes para a reserva financeira. Você pode tirar a qualquer momento. E temos também os pré-fixados, que normalmente você só tira no vencimento. Então, eles vão render, por exemplo, 15% ao ano até o ano de vencimento. Então, é uma boa forma de você segurar e reter uma boa rentabilidade também por vários anos, porque ele não vai variar com a variação da taxa Selic. A Selic pode subir ou pode cair, ele vai se manter. Então, é um ponto muito favorável. Se você pegar bons pré-fixados, você garante altas rentabilidades durante muitos anos. E outra opção do CDB é o CDB atrelado ao CDI, mas sem a liquidez imediata. CDB atrelado ao CDI, mas que você não tira a qualquer momento, que você só tira no prazo final, no vencimento. Então, você só vai tirar quando o investimento vencer, lá no final do prazo. Então, você tem que observar muito bem a data de vencimento do teu investimento. E um ponto muito importante com relação à segurança dos CDBs é que os CDBs eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Inclusive, eu fiz uma live aqui falando exclusivamente sobre isso, sobre o FGC, essa proteção do FGC, como é que funciona. Falei detalhes sobre isso, tá? E esse FGC, ele funciona como um seguro que protege até R$250 mil por instituição financeira, por CPF. Então, o teu dinheiro investido, se for num investimento que tenha o FGC, tem uma segurança maior para você. E além disso, você tem que olhar a segurança da instituição financeira que você está aplicando o dinheiro. Você tem que avaliar a saúde financeira da instituição. Não é porque é um banco que é seguro, que está bem das pernas. Tem bancos que não estão tão bem assim financeiramente. Então, a gente precisa avaliar a segurança financeira da instituição, a saúde financeira da própria instituição. Isso tem a ver com a segurança do seu investimento. E aí a gente avalia alguns índices nesse caso, como o índice de Basileia e índice de imobilização, tá? Que eu detalho bem isso daí na minha mentoria também, sobre isso, sobre esses índices. E os CDBs também têm rentabilidades superiores à caderneta de poupança, bem maiores do que a poupança, às vezes 2 ou 3 vezes maior do que a rentabilidade da poupança, com variedade de prazo, variedade de rendimentos e com a mesma segurança, desde que você observe qual é o banco que você está aplicando o dinheiro, a saúde financeira daquele banco, porque o CDB ele tem o FGC, que é a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Se for numa instituição que tem uma boa saúde financeira, você pode ficar tranquilo que é um investimento muito seguro para você. Luma, boa noite, Luma. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, busque CDBs de bancos médios, com boas taxas e cobertura aí do FGC. De bancos muito pequenos, às vezes o banco tem algum problema de saúde financeira, é mais arriscado. Mas também, em troca desse risco, ele vai te oferecer rentabilidades maiores. Então, é algo a se avaliar também, o prazo, quanto de risco você quer correr. Agora, para quem não quer pagar imposto de renda sobre os rendimentos dos investimentos, o CDB não é uma boa opção para isso. Porque o CDB ele tem imposto de renda, tá? CDB tem imposto de renda. Agora, LCI e LCA não tem imposto de renda. Vocês já ouviram falar em CDB, LCI e LCA? Contem aqui para mim nos comentários se vocês já ouviram falar. Então, o que é essa LCI? É letra de crédito imobiliário. E a LCA, a letra de crédito do agronegócio. O rendimento desse investimento não tem imposto de renda para pessoas físicas. Então, você não paga imposto de renda. Tá? E também são garantidas pelo FGC. Então, você tem também
a garantia do FGC. E isso é bem interessante, porque além de não pagar o imposto de renda, você vai ter a garantia aí do FGC, protegendo o seu investimento, ok? Protegendo aí o seu investimento, certo? Então, essas LCIs e LCAs, elas são excelentes para quem quer fugir do imposto de renda, quem não quer dividir a rentabilidade com o leão. Ideal também para objetivos de médio prazo. Nós temos LCIs e LCAs oferecidas em vários bancos, com várias rentabilidades. Então, a LCI e a LCA são como os CDBs, mas com um bônus. Você não paga o imposto sobre o lucro que você tiver, que é o rendimento. Já no CDB você paga. Então, a gente tem que aprender também a calcular a rentabilidade da LCI, da LCA e do CDB. Porque não é que vai ter um imposto no CDB que vai render menos. Às vezes, mesmo com o imposto, rende mais do que a LCI e a LCA. Eu, por exemplo, prefiro a rentabilidade do que a questão do imposto, porque eu já declaro mesmo imposto de renda, então para mim não faz diferença colocar um investimento a mais ou a menos lá no imposto, na declaração. Então não faz diferença, eu vou comparar qual que realmente rende mais. Às vezes tem uma LCI que não tem um imposto, mas ela rende menos do que um CDB que tem um imposto, então eu vou para o CDB. Então, você não vai pagar imposto sobre o lucro na LCI e na LCA. Temos também fundos de renda fixa, mas que não têm FGC, mas são de renda fixa. Então, para um investidor um pouco mais avançado, é interessante. Kátia, tudo bem, Kátia? Seja bem-vinda, tudo bem? Então, é recomendado também para quem quer diversificar sem fazer tudo sozinho, porque no fundo tem um gestor para cuidar para você. Então, para quem não tem muito conhecimento, acaba colocando nos fundos, mas os fundos têm taxa, tá? Dependendo da LCI, o rendimento também é todo dia, patrão, mas o resgate pode não ser todo dia, tá? Tem que olhar a LCI. É raro a LCI com liquidez imediata. Tem algumas? Tem, mas são poucas. A maioria é liquidez somente no vencimento. Então, os fundos, eles são recomendados para quem não quer fazer tudo sozinho, mas você tem que olhar as taxas, porque em troca dessas recomendações, você paga uma taxa. Então, volto a dizer que o conhecimento é a melhor opção. Quando você tem conhecimento, você mesmo cria o seu fundo, você escolhe os melhores investimentos para você fazer individualmente e criar o seu fundo, tá? Então, a proteção da renda fixa está muito atrelada ao banco que você vai investir o seu dinheiro, à saúde financeira desse banco, e dentro desse banco que tem mais saúde financeira, que é mais saudável, você vai escolher investimentos que de preferência tenham a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, como CDB, LCI e LCA, por exemplo. Ok? Aí, se você quiser fugir do imposto de renda, vai para LCI e LCA. Não se importa com o imposto de renda, pode escolher um CDB também. Ok? E tem que avaliar a saúde financeira da instituição, avaliar a rentabilidade. Na verdade, existe um tripé: rentabilidade, liquidez e segurança. A segurança anda junto com a liquidez, que é quando você resgata o seu investimento, se a liquidez é imediata, resgate imediato, que anda junto também com a rentabilidade. São 3 pontos que a gente tem que avaliar sempre. Sara, boa noite, Sara, tudo bem? Seja bem-vinda. E é muito raro a gente conseguir as 3 peças altas. Segurança alta com rentabilidade alta e com liquidez alta. Normalmente, maiores rentabilidades requerem liquidez menores, ou seja, você não pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Então, a gente tem que avaliar os 3, certo? Cris, boa noite, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a renda fixa, ela é segura, mas ela não é isenta de riscos, ela não
é investimento sem risco. Na verdade, não tem nenhum investimento que não tenha risco. O que existe são riscos calculados, riscos controláveis pelo conhecimento e pela informação e principalmente pelo conhecimento que você tem do funcionamento do investimento que você está aplicando o seu dinheiro. Então, você tem riscos controláveis, com boas escolhas, com boas rentabilidades, com garantias ali de multiplicação do seu patrimônio com segurança. Não adianta querer investir muito dinheiro, crescer logo financeiramente sem segurança. Segurança tem que ser um ponto crucial para o investidor iniciante, para o investidor mediano e para o investidor avançado. Sempre precisamos priorizar segurança, tá? O melhor investimento do momento depende do porquê você quer investir, Cris. Quanto você quer investir, depende do seu perfil de investidora, tá? Mas hoje na renda fixa nós temos investimentos com altas rentabilidades por conta da alta da Selic. E aí você tem que avaliar para qual prazo você quer resgatar o dinheiro para poder encontrar o melhor investimento com melhor segurança, melhor garantia e melhor liquidez para o seu caso. Respeitando também o seu perfil. Se você é mais conservadora, se você é moderada, se você é arrojada, daqui a quanto tempo você quer tirar o dinheiro, se você quer aplicar todos os meses, quanto você quer aplicar todos os meses, se você aceita correr mais riscos ou menos riscos. Não existe um único melhor investimento que sirva para todo mundo, tá? A gente precisa avaliar o porquê do dinheiro, para quando, quanto, tipo de perfil, tá? Para quem é mais conservador, os melhores investimentos estarão na renda fixa. E você pode também ir para a renda variável para fundos de investimentos imobiliários, ações que pagam dividendos, de empresas mais seguras, mais perenes. Mas principalmente para o conservador é renda fixa. Aí você precisa saber para qual prazo você quer tirar o dinheiro, quanto você quer aplicar todos os meses para achar as melhores opções para você, tá bom? Se precisar, estou aqui para te guiar. Manda uma mensagem para mim que a gente conversa, tá bom? Que eu te auxilio aí na montagem da sua carteira, na escolha dos melhores investimentos para os seus objetivos. Mas não confie se alguém disser para você já de cara, sem te conhecer, o melhor investimento é tal. Porque o que é melhor para mim pode não ser melhor para você. E para eu saber o que é melhor para você, eu preciso te conhecer, conhecer seus objetivos, conhecer seu momento de vida, sua situação. A idade também influencia. O que é melhor de investimento para uma criança não é o melhor investimento para quem está com 30 anos. É diferente para quem está com 40, com 50. Cada um tem um tempo, um prazo, uma situação, uma quantidade para aplicar. Então não existe um único investimento melhor que se enquadre para todo mundo. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também, ok? Eu seria leviana se eu chegasse para você e dissesse o melhor investimento é tal. Pode colocar, eu não te conheço, eu não sei como é que você funciona, qual que é a sua aversão a risco, o quanto você iria suportar, quanto tempo você quer segurar o dinheiro. Às vezes tem um investimento maravilhoso, mas você tem que manter o dinheiro preso lá por 15 anos. Eu não sei se isso é bom ou não para você, tá? Então a gente precisa conhecer mais detalhes para poder identificar o melhor investimento, porque o melhor para mim pode não ser o melhor para você. Depende do nosso momento e às vezes o melhor para você hoje não é o melhor para você daqui a um tempo, porque a gente muda também na fase da nossa vida, as situações que a gente vive. Nossa vida é muito fluida, muito dinâmica, né? Então a gente tem essas questões também, tá? Então, tem vários parâmetros que a gente tem que observar para poder definir o melhor investimento para cada caso, para cada situação. Ok? Não é fixo, receitinha de bolo, não. Cristiano, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo.
Boa noite, boa noite. Ok, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre esses investimentos que eu comentei? Com relação aos prazos dos investimentos, nós temos os investimentos para curto prazo, temos os investimentos para médio prazo e temos os investimentos para longo prazo. Normalmente, curto prazo é até 1 ano. Então, se eu quero tirar o dinheiro em até 1 ano, eu vou colocar num CDB de liquidez diária, eu vou colocar num Tesouro Selic, eu vou colocar em investimentos que eu tiro o dinheiro a qualquer momento. Gratidão, doutor Diógenes, que bom que tá fazendo sentido, viu? Fico feliz com o seu feedback. Para médio prazo, seria investimentos de 1 a 3 anos. Aí pode ser uma LCI, um CDB, uma LCA, um tesouro pré-fixado também com boa rentabilidade. Ok? Ou para quem? Isso eu tô falando de renda fixa, porque o foco da live hoje é segurança na renda fixa. Mas nós temos bons investimentos também na renda variável para médio e longo prazo, ok? Que legal, que bom, doutor Diógenes, muito bom, viu? Excelente. E para longo prazo, seria mais de 3 anos, mais de 5 anos ali. Então, nós temos várias possibilidades no Tesouro IPCA, por exemplo. Temos CDBs de longo prazo, LCA e LCI também de longo prazo. Então, a estratégia ideal para o melhor investimento, ela vai combinar rentabilidade, liquidez e segurança. E esses 3, com melhores condições, nós encontramos de forma geral na renda fixa, com investimentos mais inteligentes. Na renda variável é mais difícil de associar os 3. Na renda fixa a gente consegue maiores associações dos 3, ok? Fato é, se você tem dinheiro parado na caderneta de poupança, você precisa tirar, porque tem investimentos tão seguros quanto rendendo muito mais. Então, investir em segurança. Sim, Tesouro Direto é bom e é seguro, tá? Existem alguns CDBs que são melhores do que o Tesouro Direto, depende do objetivo, né, do prazo que você queira e da quantidade de dinheiro que você tenha para investir também. Mas o Tesouro Direto é considerado o investimento mais seguro que nós temos no país, porque é o Tesouro Nacional, é onde imprime o dinheiro. É onde manda na impressão do dinheiro, Cris. Ok? Então, é de lá que está saindo o dinheiro do país, né? Então, o ideal é a gente também trabalhar com uma diversificação dos nossos investimentos, ok? E é exatamente isso que eles não querem que seja descoberto, exatamente. Não é interessante que saibamos, que tenhamos educação financeira no nosso país. Mas estamos aqui para levar esse conhecimento como missão. Guiar as pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro, a construir patrimônio com segurança e com rentabilidade. Porque, infelizmente, ainda não temos educação financeira nas escolas da forma que deveríamos. Não temos. Seja bem-vinda, Cris. Seja muito bem-vinda, querida. Não temos educação financeira em casa, nas famílias, normalmente. Então, nós precisamos levar esse conhecimento. E minha missão é te guiar na tomada de decisão financeira da melhor forma para construir o seu patrimônio com segurança. E aproveitando também as melhores rentabilidades de forma segura para você garantir a sua independência financeira, a sua liberdade financeira para viver de renda no futuro, não ter que depender do INSS, porque nós já sabemos que depender do INSS, se você tem menos de 50 anos, provavelmente para você já era. Então, o que você tem que fazer? Construir o seu patrimônio por sua conta e usar os investimentos para isso, porque além de guardar o dinheiro, você vai multiplicar o dinheiro guardado, que é o investir. A diferença entre investir e poupar é que investindo você multiplica o dinheiro e poupando você só guarda e esse dinheiro perde valor. Tá pagando sobre o mínimo.
Se puder pagar sobre o mínimo, melhor, porque infelizmente a gente não pode deixar de pagar, né? Mas esse valor que a gente paga não vai voltar para nós. Tem muito mais chance de não voltar do que de voltar. Então, o que precisamos fazer é investir por conta própria. Exatamente. É ultrapassado. Isso mesmo, doutor Diógenes. Nas atuais circunstâncias, então, está cada vez se comprovando mais que a situação não é favorável. Então, a gente precisa acordar, precisa despertar. Você sofre tentando provar isso? Eu também falo muito sobre isso, doutor Diógenes, e não é simples. Muita gente ainda está iludido. Muita gente ainda está iludido com isso. E na verdade, a verdadeira liberdade é você construir o seu patrimônio. Você construir. Então, se você quiser participar da aula online, ao vivo e gratuita que eu vou dar no Google Meet sobre como transformar sua vida financeira com investimentos, onde eu vou mostrar a tela, fazer projeção, contas, cálculos com você, quanto investir por mês, isso vai gerar durante anos, que montante para você, que gera quanto de renda para você. Se você quiser ter esse tipo de aula, com esse tipo de informação, com esses dados, se inscreve na aula. O link para participar da aula é um link do grupo do WhatsApp, onde eu vou mandar o link do Google Meet. A aula vai ser no Google Meet, fechado, eu vou poder interagir com você, ver vocês, além de vocês me vendo, vai ser bem bacana, vai ser no dia 31 de maio, às 10 horas da manhã. Quero todos vocês lá, conhecer vocês, ver o rostinho de vocês, tá bom? Cris, Tesouro Selic é seguro sim, tá? A rentabilidade dele é baseada na taxa Selic, então quando a taxa Selic sobe, ele sobe também. Quando a taxa Selic desce, ele desce também, ok? Então, atualmente a Selic está em 14,75% ao ano. Então, ele está rendendo 14,75% mais uma coisinha que é o cálculo da inflação. Um percentual bem pequeno, tá? Show, doutor Diógenes, bora lá. Se não achar o link, que eu não sei se já saiu do ar o stories que eu coloquei, tá? Se já saiu do ar, mas eu acho que tá na bio. Procura lá na bio. Se não saiu também na bio, porque às vezes dá um bug lá e sai o site que a gente coloca, né, na bio. Se não tiver lá na bio, manda uma mensagem para mim no perfil que eu mando o link, tá? Eu acredito que tá na bio e eu coloquei nos stories também, mas talvez os stories já saiu do ar. Porque leva 24 horas, eu não lembro exatamente que horas foi que eu coloquei. Mas eu te mando. Isso aí, não fique de fora. Tá? Vai ser uma aula muito bacana, com muita informação aí de como transformar a vida financeira, usar investimentos para isso, entre outras coisas que nós vamos conversar, sobre organização financeira também, coisas que a gente não pode falar em lives abertas, a gente fala em aula fechada. Então tem muito mais coisa, tá bom? Show? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. O mais importante é dar o primeiro passo, sair da inércia. Estamos juntos, doutor Diógenes, e bora conseguir alertar, acordar o povo para cuidar do seu dinheiro. Cuidar do dinheiro do jeito certo. E o primeiro passo é adquirir conhecimento. Com conhecimento você toma a decisão e muda a sua vida. Então sai da inércia, você pode começar com pouco dinheiro, não existe isso mais de muito dinheiro para investir, isso é mentira. Isso é mais uma mentira para deixar você sem investir. Gratidão, patrão, vai com Deus, meu querido. Beijo. Então, comece com pouco, mas comece. Tira o dinheiro da poupança, começa a aplicar onde rende de verdade e começa a construir seu patrimônio com segurança. E aguardo vocês na aula dia 31, às 10 horas, tá certo? Beijinhos para vocês.